E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sei que faz muito tempo que eu não passo aqui, que eu não posto um vídeo aqui pra vocês, mas aos poucos eu tô voltando. E antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e seguir as minhas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição. E também compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, caso você sinta no seu coração. E bom, na verdade esse vídeo seria mais um desabafo da minha parte sobre algo que Deus tem colocado no meu coração. E só que quando eu tava vindo pra gravar esse vídeo, Deus me mostrou um versículo que representou muito aquilo que estava sendo colocado no meu coração. E esse versículo fica em Apocalipse, no capítulo 3, e é em relação à carta que é escrita para a igreja de Laodiceia. Porque eu, de umas semanas pra cá, tenho encontrado no meu coração uma revolta, uma indignação de certa forma. E eu falo isso com muito temor no coração, mas é como se houvesse em mim uma indignação com o evangelho que nós temos vivido. E eu vou ler esse versículo para tentar expressar melhor aquilo que eu quero trazer aqui para vocês. E primeiro eu queria ler Apocalipse 3 a partir do versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. E sabe, eu por muitas vezes já li esse versículo, acredito que você também já leu esse versículo, só que por muitas vezes eu usei esse versículo de forma isolada, e eu entendi esse versículo dizendo para as pessoas que ainda não conheciam a Jesus, como se fosse uma forma de dizer: ei, eis que estou à porta e bato, abra o meu coração para que eu transforme a sua vida. Mas se a gente for olhar o contexto da carta, ela é direcionada diretamente para a igreja de Laodiceia. Então, o que se passa na igreja de Laodiceia? Então, se a gente voltar um pouco, a partir do versículo 14, diz assim: E o anjo na igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistes, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Aqui nós vemos claramente Deus pedindo para que a igreja de Laodiceia se arrependesse, mas se arrependesse do quê? Da sua mornidão. E sabe, para mim não existe uma situação que represente melhor o evangelho que nós temos vivido. Um evangelho morno, um evangelho que por muitas vezes não provém de Deus. E sabe, é interessante que aqui ele fala: quem me dera vocês fossem frios ou quentes, mas não, vocês são mornos. E sabe, ele pede: arrependam-se disso, porque é como se, para mim é como se Deus mostrasse: ei, existe muito mais, existe uma profundidade muito maior, existe algo muito maior a ser vivido comigo, e vocês permanecem nessa mornidão. Por quê? Porque vocês se sentem fartos de coração. Sabe, é uma vida de um evangelho que alimenta o nosso ego, que de alguma forma nos enche, nos preenche e nos faz pensar que somos autossuficientes. Quando na verdade isso só nos prova o quão, segundo o versículo, miseráveis nós somos. E sabe, pra mim o entendimento de que nós somos miseráveis em comparação à grandeza e glória de Deus. Esse tipo de entendimento nos leva a viver uma vida de profundidade e intimidade com Deus. E eu tenho percebido que no meio de nós, o corpo de Cristo tem vivido essa vida saciada com as coisas terrenas, esse evangelho voltado para as coisas terrenas, um evangelho que diz, que faz com que nós busquemos nossas próprias satisfações, nossos próprios interesses, nossas próprias bênçãos de Deus, e não desejar o próprio Deus em nossas vidas. Um evangelho que não faz com que a gente se arrependa e deseje o nosso próprio amado. Sabe, um evangelho que nos leva a entender que Deus é bom, independente do dia mau ou do dia ruim, mas que independente da circunstância, nós somente desejamos o nosso amado. E isso tem me indignado, isso tem gerado em mim uma revolta, e claro, começando por mim.
Sabe? Qual evangelho nós temos vivido? Um evangelho raso. Porque nós temos buscado tanto as nossas satisfações em coisas terrenas, em coisas tão poucas aqui da terra, que quando nós nos deparamos com um evangelho que nos constrange, um evangelho que nos confronta a viver uma vida de mais intensidade, uma vida de renúncia, nós não desejamos isso. Sendo que essa vida nos leva para mais próximo do meu amado. Então isso me faz entender que nós buscamos uma vida de um evangelho que nos traga qualidade de vida, e não um evangelho que nos traga o próprio Deus para perto de nós, sabe? E essa revolta tem sido gerada em mim porque nós precisamos desejar mais, sabe? O Senhor tem colocado em mim uma frase que continua ecoando em mim. Eu já falei isso em outros vídeos, que existe muito mais, existe um lugar de profundidade e intimidade que o corpo de Cristo ainda não alcançou, e o que nós temos feito para mudar essa situação, sabe? Cultos têm sido apenas mais um culto, momentos de louvor têm sido só mais algumas músicas cantadas, pregações têm sido só mais umas pregações, uns discursos sendo falados. Mas quando nós na verdade deveríamos desejar a presença de Deus em nossas pregações, a presença do poder de Deus em nossos louvores, a presença do poder e da graça de Deus e da manifestação desse poder nos nossos cultos e nas nossas reuniões, sabe? O quão pouco nós temos desejado, o quão litúrgico tem se tornado nossos cultos, o quão rotineiros, regrados têm sido os nossos cultos, e o quão de lado nós temos deixado a própria presença do próprio Deus, quão pouco nós temos buscado em nossos quartos, no nosso secreto, na nossa intimidade, para transbordar em cultos, transbordar em momentos de louvores, transbordar em momentos de pregação. O quão pouco, o quão rasos nós temos sido, sabe? Paulo, até estava comentando com um amigo meu, a vida de Paulo ela era boa, enquanto ele não era... Antes de se converter, a vida de Paulo ela era boa, sabe? Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha tudo que ele precisava ter, o que ele queria ter. Mas quando ele se converteu ao evangelho, quando ele se deparou com a glória de Deus, a vida dele virou de ponta cabeça. Ele passou fome, ele foi perseguido, quase morreu diversas vezes, mas Deus ensinou para ele que somente a sua graça lhe bastava para Paulo. E sabe, o quanto disso tem faltado em nós, o quanto ainda nos falta de desejar ser mártires por amor a Cristo, o quanto nos falta de desejar pagar o preço por amar a Cristo, sabe? Isso me faz entender mais uma vez que nós vivemos uma vida na igreja, uma vida de uma religião, porque de alguma forma nos traz algum tipo de benefício, algum tipo de conforto e qualidade de vida, quando na verdade o evangelho nunca foi sobre isso. O evangelho sempre foi e sempre será sobre conhecer o nosso amado. Desde Adão até a volta de Cristo, existe toda uma história voltada para nos mostrar que o nosso chamado é conhecer a Deus e desejar mais da presença dele em nós. E mais uma vez, o que a igreja tem feito? Porque o mundo está doente, mas parece que por muitas vezes a igreja está mais ainda, sabe? Em vez da igreja ser santificada para mostrar ao mundo um caminho, uma luz, nós temos se acomodado com tão pouco da presença de Deus, com uma vida de um evangelho tão raso e, para ser mais preciso, um evangelho tão medíocre, um evangelho tão mediano, que não nos constrange, que não nos leva a se arrepender de quem somos, dos nossos pecados, dos nossos próprios pensamentos, um evangelho que não faz com que a nossa vida aponte para Cristo, sabe? Paulo chegou ao ponto de dizer: ei, se você quer chegar a Cristo, me imite, olhe para mim, porque eu sei que você vai chegar a Cristo. Quantos de nós poderíamos falar isso para alguém, sabe? Eu mesmo, nunca que eu poderia falar isso para alguém, sabe? Mas que nós tenhamos isso como meta, sabe? Ser de fato como Cristo foi. E que a gente venha se constranger com essa vida que nós temos levado, com esse evangelho que nós temos vivido, com essa vida de cristianismo que nós temos supostamente afirmado ser cristãos, sabe? Que isso venha nos constranger, que a gente venha refletir, que haja uma revolta em nós por uma transformação dentro da igreja, uma transformação dentro do corpo de Cristo, porque eu acredito em um corpo de Cristo curado e transformado, para que o mundo um dia veja e para que o mundo se transforme também, sabe? Para que nós estejamos tão cheios da presença de Deus a ponto de transbordar nas pessoas que ainda não conhecem a Deus,
E, sabe, isso é algo que tem queimado dentro de mim, é algo que tem gerado em mim uma revolta, colocado sobre mim uma responsabilidade de eu preciso fazer alguma coisa. E eu precisei gravar esse vídeo para compartilhar com vocês, porque eu acredito que nós, como igrejas, precisamos fazer algo. Nós precisamos mudar de atitude, de posicionamento, sabe? E, sabe, eu acho que é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, que a gente venha refletir sobre isso e que haja uma revolta em nós e um anseio, não só por doutrinas religiosas, não só por uma suposta qualidade de vida, mas que venha haver em nós um desejo, um anseio de desejar mais do nosso amado, mais da presença de Deus em nossa vida, um desejo de pagar o preço para viver uma vida de um evangelho puro e genuíno. E é isso que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seguir as minhas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. E compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que talvez você saiba que precisa ouvir essa palavra. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.